Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é biscoitinho de densidade dos materiais. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e o assunto de hoje é densidade. A primeira questão fala o seguinte: sabendo que a densidade absoluta do alumínio é de 2,7 gramas por mililitro, determine a massa de um pedaço de alumínio de volume igual a 300 ml. Logo, a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Logo, a densidade ele está me dando esse valor aqui. Logo, eu vou aplicar esse valor aqui na densidade. O volume ele está me dando 300 ml. Vou aplicar esse volume aqui, né? E aí ele está me perguntando qual é a massa. Então, ele está me perguntando qual é o valor disso aqui. Então, é só substituir o valor 2,7 vai ser igual a massa M divididos pelo volume, que é 300 ml. Multiplicando cruzado, você vai ter 2,7 vezes 300, que vai ser igual, eu vou fazer aqui, 2,7 vezes 300, que vai ser igual a 810. Então, 810 gramas. Então, resposta, a massa desse material vai ser de 810 gramas. A número 2 fala o seguinte: a densidade absoluta da gasolina é de 0,7 grama por mililitro. Calcule o valor do volume ocupado por uma massa equivalente a meio quilograma de gasolina. Então, vamos lá. A densidade é massa por volume. Ele me deu, mais uma vez, o valor da densidade aqui, ó. A densidade é 0,7, que eu vou aplicar aqui. Ele quer saber o volume. Ele quer saber esse valor aqui, ó, volume. Ele quer saber isso, certo? E a massa, ele me dá que é de meio quilo. Então tá aqui, ó, meio quilograma. A gente vai colocar aqui. Como a massa é em grama, então meio quilograma equivale a quanto? Ó, se 1 quilo equivale a 1000 gramas, então meio quilograma vai equivaler a x. Então x é igual a 500 gramas. Então vamos colocar esses 500 gramas aqui. A densidade é 0,7, vai ser a massa que é igual a 500 divididos pelo volume. Se você multiplicar cruzado aqui, multiplica cruzado, você vai ter 0,7V igual a 500. Logo, vou botar para cá. O volume vai ser igual a 500 divididos por 0,7. 500 divididos por 0,7. Lembrando que eu estou usando a calculadora aqui por uma questão de comodidade, mas na prova, infelizmente, você não vai poder usar. Vai ficar 500 divididos por 0,7, que vai ser igual a 714,28. Vamos aproximar isso aí. O volume é igual a 714 aproximadamente mililitros. Esse vai ser o volume ocupado pela gasolina, né, para uma massa de meio quilo. Bom, a 3 diz o seguinte: o elemento químico mercúrio é um metal bastante conhecido. Uma de suas características que mais ganha destaque nos estudos da química é que ele é o único metal que se encontra no estado líquido na temperatura ambiente. Qual será o valor da densidade do mercúrio, sabendo que 1.360 gramas ocupa um volume de 100 centímetros cúbicos? Bom, olha só, voltando, a densidade é igual a massa por volume. Bom, o volume ele tem que estar em mililitro. Centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. Você precisa saber disso. Assim como decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Assim como metro cúbico é a mesma coisa que
1000 litros. Esquece teu nome, mas não esquece disso, por favor. Então, Capadócio, o que você vai fazer? Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Vai descer aqui, ó. Isso, se essa droga quiser descer, né? Parece que ela travou, mas tudo bem. Aqui. Vamos lá. Vai ficar. A densidade vai ser igual a massa, que é igual. A densidade vai ser igual a 1360 divididos pelo volume, que é igual a 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos, como o tio acabou de falar, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, então 100 ml. Então, isso aqui dividir por volume 100. Corta esse zero com esse. 136 divididos por 10, 13,6. Olha a unidade, grama por mililitro. Você pode usar a densidade também como 13,6 grama por centímetro cúbico, porque é a mesma coisa. A questão número 4 fala assim: um becker contendo 400 ml de um líquido com densidade 1,85 pesou 884 gramas. Qual o valor da massa do becker vazio? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim. A densidade é igual a massa por volume. Ignora essa massa aqui de início e faz pura e simplesmente o seguinte: qual é a massa do líquido que está lá dentro? Se a densidade dele é 1,85, vai ser igual a massa dividido pelo volume, que é igual a 400 ml. Quando a gente multiplicar cruzado aqui, a gente vai ter que a massa vai ser igual a 1,85 vezes 400. A massa vai ser igual a, olha, 1,85 vezes 400. Isso é igual a 740. 740 gramas. Logo, a massa do líquido lá dentro, é 740. Mas ele disse que pesou 884. Então, se está pesando mais, é porque tem o peso do material aí que você está usando. Então, qual vai ser? Vai ser 884 menos 740. 884 menos 740, isso vai ser igual a 144. Então, isso aqui é igual a 144 gramas. Então, a resposta, 144 gramas. Esse é o peso do becker. Bom, a 5 fala: quando se deixa cair uma peça de metal com massa igual a 112,32 gramas em um cilindro graduado, ou seja, graduado é aquele que tem a marcaçãozinha, tá? Que contém 23,45 ml de água, o nível sobe para 29,27. Qual é a densidade do metal? Vamos lá. A densidade é massa por volume. A massa do metal que você botou lá dentro é essa massa aqui, que a gente vai aplicar aqui. Então, a densidade vai ser igual a 112,32. Qual o volume ocupado por um material? Bom, está aqui o recipiente com água. Esse recipiente, ele antes estava com 23,45. Aí, o que você fez? Você chegou e adicionou aqui dentro um bloco, né? Uma peça de metal. Quando você jogar a peça de metal aqui dentro, o que acontece com o volume? O volume de coisa aqui vai aumentar, né? Quando você joga uma peça, a água aumenta, não é isso? Aumentou de 23,45 para 29,27. Logo, olha aqui, ó, se a gente fizer a conta, vai ficar, puxando um pouquinho mais para cá, 29, vai ser 29,27 menos 23,45. Isso dá 5,82. Então, ela variou de volume em 5,82 ml. Bom,
Se variou isso de volume, então esse é o volume ocupado por esse bloco que você jogou aqui dentro. Logo, eu vou ter aqui 112,32 por 5 dividido por 5,82. Quase não saiu. Vai ser igual a... aqui, 112,32 divididos por 5,82. Vai ser 19,298. Então, aproximadamente de 19,3. 19,3 grama por mililitro. Essa vai ser a densidade da peça de metal. Bom, a 6 fala assim: um líquido de volume 10,7 ml tem massa igual a 9,42 gramas. Então, vamos lá. Densidade é igual a massa por volume. Bom, massa 9,42 divididos pelo volume 10,7. Então, 9,42 divididos pelo volume de 10,7, isso aqui vai ser igual a 0,88, né, aproximadamente. 0,88 grama por mililitro. Bom, então, qual que tem o valor mais próximo aqui? O líquido pode ser octano, etanol ou benzeno, cujas densidades são, respectivamente, essas. A densidade mais próxima, né, 0,88, é isso daqui, que é exatamente o que deu lá no outro, na calculadora. Então, a gente pode afirmar que o líquido é o benzeno. Justificado por cálculo. Um corpo maciço em forma de paralelepípedo, eu vou colocar as dimensões dele, que seria isso aqui. Assim. Tem dimensões de 10, 15 e 20. Dimensão de 10. Imaginar que aqui é o 20. Aqui é o 10. Isso aqui. E isso aqui seja 15. Bom, o volume de um paralelepípedo vai ser isso vezes isso e vezes isso. Ou seja, vai ser as três dimensões. O volume, altura, largura e comprimento vai ficar 20 centímetros vezes 15 centímetros vezes 10 centímetros. Bom, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 15 dá 30. Então, 20 vezes 15 dá 300. Vezes 10 dá 3.000. 3.000 centímetro cúbico. Centímetro cúbico. Como centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, então o volume de 3.000 ml. Então, vamos lá. A densidade vai ser igual a massa por volume. A densidade vai ser igual ao quê? Qual é a massa? 9 quilos, 9.000 gramas, que não pode dar em quilo. 9.000 gramas, divididos pelo volume, que é 3.000 litros. A gente cortar esse zero com esse, esse zero com esse, esse zero com esse, fica 9 dividido por 3, que vai ser igual a 3. 3 gramas por mililitro, ou 3 gramas por centímetro cúbico. Então, letra A, a resposta. A8 fala o seguinte: um sólido flutuará num líquido que for mais denso do que ele. O volume de uma amostra de calcita, pesando 35,6 gramas, é de 12,9. Então, vamos lá. Densidade vai ser massa por volume. A densidade vai ser igual a... Vamos lá. Qual é o valor? Vai ficar 35,6 divididos por 12,9. 35,6 divididos por 12,9 vai ser igual ao quê? 35,6 divididos por 12,9, que é igual a 2,76, não é isso? Então, olha só, aproximadamente 2,76 gramas
por centímetro cúbico, ou grama por mililitro, tanto faz. Bom, ele quer saber em qual dos líquidos haverá flutuação da calcita. Bom, a densidade do tetracloreto de carbono é menor do que a da calcita, então ela vai afundar. Quanto maior a densidade do material, mais ele fica no fundo. Então esse aqui afunda quando comparado com esse. Bom, como é que é 2,76 e aqui é 2,5, então esse aqui ainda é mais, né? Esse daqui ainda é mais denso, então ele vai afundar, não vai flutuar. Aqui é 2,96 tetrabrometano e aqui é 2,76. Então, como esse daqui tem a densidade maior, então ele vai flutuar. E no iodeto de metileno também é 3,33 por centímetro cúbico. Então, consequentemente, deixa eu só ver se eu fiz essa conta certa, porque como está dando mais de um, vamos lá, 35,6 divididos por 12,9. Então, 2,76, é isso mesmo. Se é 2,76 e aqui é 2,96, o tetrabrometano é mais denso do que esse cara. Então, a calcita vai flutuar. E o iodeto de metileno também é maior. Então, a verdade é em quais dos líquidos, né? Em quais. Então, vai ser no tetrabrometano. E no iodeto de metileno, pois eles são mais densos. 3 líquidos, água, benzeno e clorofórmio, foram colocados numa proveta originando o seguinte aspecto. A seguir temos uma tabela com as densidades de cada líquido. Quanto mais denso, mais embaixo. Quem é mais denso aqui é o clorofórmio. Então, clorofórmio é o C. Esse é o clorofórmio. Bom, o B, então, vai ser a água, que é a densidade intermediária. E depois o A é o benzeno, né? Então, o que ele pergunta? Baseando nas informações, relaciona as substâncias. Então, é exatamente isso. Então, a gente fixa a resposta. Quanto mais denso, mais fundo. Bom, 3 frascos de vidro transparente fechados de forma e dimensões iguais tem cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Um contém água, outro clorofórmio e outro terceiro etanol. Os 3 líquidos são incolores e não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Sem abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? Olha só, ele está te dizendo aqui que os líquidos eles possuem a mesma massa. Tá vendo? Cada um a mesma massa. Se eles possuem a mesma massa, lembra que a gente falou em sala. A pergunta se você tem 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo, quem pesa mais? Os dois têm 1 kg. Mas a pergunta deveria ser quem ocupa mais volume. O líquido que ocupa mais volume, né, vai ser, no caso do algodão e do chumbo, obviamente, para você ter 1 kg de algodão, o algodão vai ocupar um volume muito maior do que 1 kg de chumbo. Por quê? Porque ele tem a densidade menor. Então, a gente pode dizer o quê? Que se o cara tem a densidade menor, ele vai precisar ocupar mais volume, né? Até porque densidade é massa por volume. Então, é o seguinte, se o volume for grande, a densidade é pequena, porque a massa você vai dividir por um volume grande, quanto maior for o volume, menor vai ser a densidade. Então, olha só, sem abrir os frascos, como é que a gente identificar? A substância menos densa, que no caso aqui é o etanol, ela vai ocupar mais volume. O etanol ocupará maior volume por ser menos denso. No caso, a água ocupará um volume
menor que o etanol por ser mais densa. Porém, ocupará um volume maior do que o clorofórmio, já que este é o líquido mais denso. Quanto menor for o volume que vai ser ocupado por uma mesma massa, maior vai ser a densidade. Não esqueça, o volume está no denominador. Quanto maior for o denominador, menor a razão. Se a massa é a mesma, se o volume ocupado por ele for maior, a densidade é menor. Então, a densidade, lembre-se o seguinte, a densidade é inversamente proporcional ao volume ocupado. Quanto maior a densidade do cara, menor o volume que ele ocupa. Lembra que o frasco de mercúrio, você tinha um volume pequeno de mercúrio ali, não é isso? E bem pesado. Por quê? Porque a densidade é grande. Certo? Um beijo. Obrigado.